de uma distração, de palco sem plateia, um cantor e uma canção. Será que eu deixei de ser a prioridade? Será que a mentira vale mais do que a verdade? É tempo de voltar. Olá, tudo bem? Dá vontade de ser cantora, viu? Mas não tem vocação nenhuma não, gente. Pensa. Melhor eu cuidar aí do emocional meu e das pessoas mesmo. Fica melhor, viu? Tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Railene Lousa, faço parte aqui da RL RH Consultoria, ok? Hoje vou falar pra vocês um pouquinho da minha história, né? Todo mundo tem uma história, independente que você não chegou no seu concluir os seus sonhos, né? Porque sonhos vão se renovando. Ano passado eu tive um, esse ano a gente vai tendo outro, enfim. Mas se você não concluiu ainda, não esqueça de contar a sua história. Você tem uma história, tá? Você não foi projetado por acaso aqui. Eu sou de uma família de 4 irmãos, tá? Eu sou a segunda. Eu tenho o meu um menino, né? Que é o Robson, e o restante só meninas, 3 meninas, tá? Nasci em Goiás, Posse, Goiás. E o que acontece? Eu tenho, desde os meus 12 anos, que eu descobri que eu tenho um perfil, assim, muito diferente, né? Eu digo que eu não fui uma criança muito comum. E apareceu sim circunstâncias que me fizeram desistir, que eu poderia ter pensado em não, deixa pra lá, tipo, gente, só pra contar uma historinha básica, rápida pra vocês aqui, eu tenho uma deficiência visual, e daí, lembrando aqui, quando eu ia pra escola, tipo, isso no jardim, primeiro ano, segundo, terceiro, daí o que eu fazia nesse período? Eu não conseguia ver o que estava escrito no quadro. A minha deficiência era tão grande que isso, o nome dessa deficiência a gente chama de miopia estigmatismo. E daí a professora avisava o pai, a mãe, só que, cara, se nessa época a gente procrastina, vocês imaginam naquela época, não que uma época muito longa, que eu seja velha demais, mas que, né, eram outras preferências, gente. A saúde as pessoas deixavam muito a desejar, principalmente, eu não falo que eu sei que tinha famílias com condições bem menos favoráveis, porém, não era, a saúde nunca foi uma cultura lá na minha família. Nunca foi, todo mundo foi muito largado com isso. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma amiga que ficava ditando pra mim o que tinha o que tinha no quadro. Só que isso não foi empecilho para eu finalizar os meus estudos. Eu consegui concluir, eu não passei, não reprovava de ano, enfim, eu tinha já uma responsabilidade com aquilo que eu me comprometia, né? No caso era o meu estudo. Eu não sei se era porque eu tinha medo da Pisa chegar em casa e receber uma Pisa ou se era meu mesmo, vai saber, né? Gente, então é isso. Aí, com 42 anos de idade, minha mãe faleceu. E foi uma fase bem difícil pra gente, foi uma fase bem dolorida. E daí eu tive novos passos, porque morei 6 meses na casa de uma amiga. Depois eu fui morar com o meu avô, que era o pai da minha mãe, numa outra cidade, tipo, mais ou menos 40 quilômetros. Lá eu enfrentei muitos desafios, eu estava meio que muito deprimida, muito abalada pela morte da minha mãe, porque ela era a raiz de tudo, ela era o alicerce da minha casa. E o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar numa papelaria e fazia tudo errado, gente, porque o emocional não estava legal. Além de ser tudo novidade, né, eu tinha que aprender a trabalhar, até porque eu não trabalhava, mesmo não tendo na minha família muitos comerciantes. Meu avô tinha açougue, já teve posto de gasolina, mas tinha algo em mim, só que não estava ainda, como que eu vou dizer, domesticado, né? Eu não estava treinada. Então, eu era um jovem, imagina, passar por todos esses baques, mas ok. Ah, fui pra lá, depois meus irmãos foram também, e de lá nós viemos para Brasília. Foi um desafio, porque eu era uma menina muito tímida, muito caipira,
pode não acreditar, mas sim, eu tive todas essas limitações. Quando eu cheguei aqui, a minha deficiência visual me limitou muito, porque eu tinha muita vergonha disso. Eu travava muito as minhas coisas em prol disso. Tá tendo uma obra aqui, só um segundinho. Então, quando eu vim para Brasília, essa limitação minha da deficiência visual me perseguiu, porque eu usava um óculos muito grosso. Então, você imagina, uma caipira usando um óculos grosso, é uma oportunidade, ok, mas, enfim, eu não vejo limite. Eu só queria buscar novas possibilidades na minha vida, né? Novos sonhos, enfim. Eu não sei se foi a minha irmã, que é muito corajosa, que ela que foi a grande incentivadora da gente vir, né? Porque a gente não estava sem estrutura psicológica alguma, literalmente não tinha isso. Mas nós viemos e quando... Gente, a minha história é muito comprida. Se eu tô contando pra vocês o mínimo, o básico, é muita coisa, tá? Então, nessa brincadeira de ir e vir, eu arrumei um emprego numa imobiliária e, claro, passei por outras coisas antes disso, de digitar. E eu ficava lá sofrendo com óculos, depois alguém me falou, olha a sua interior, sua caipirinha, existe lente de contato, vamos comprar. Aí eu, sério? Lente de contato, que é isso?